Não roubarás. Texto, Êxodo 20, verso 15. Amados irmãos, a nossa saudação é em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e da sua bendita paz, e também em nome de nosso grande Deus e Pai, soberano sobre todos nós, que através do Espírito Santo nos auxilia, nos ilumina e nos guia em sua palavra. Amados irmãos, quando olhamos o livro do Êxodo, nós vamos ver Moisés como bebê, né? Acontece toda aquela situação lá, que a mãe de Moisés coloca o menino no rio e ele é encontrado, né, pela filha de Faraó, e sabemos que em tudo isso tem a mão da providência de Deus. E acontecem muitas coisas no Êxodo. Moisés se encontra com Deus na sarça ardente, depois ele recebe a missão de voltar para o Egito, e ele volta com a missão dada por Deus para libertar o povo do Egito, da escravidão do Egito. E vão acontecer alguns episódios antes aqui dos 10 mandamentos que vão ser dados a Moisés por Deus, através de Deus, no Monte Sinai. Como as pragas, a instituição da Páscoa, a travessia no Mar Vermelho. E nós vamos ver no capítulo 15 o cântico de Moisés, um grande cântico, e também o cântico de Míriam, a irmã de Moisés, e as águas amargas, né, transformadas em água doce. E no capítulo 16, Deus manda o maná, e Deus manda também cordonizes, e a água da rocha em Refidim. Israel peleja com Amaleque e vence no capítulo 17. Aí nós temos no capítulo 18 a visita do sogro de Moisés e a nomeação dos auxiliares no capítulo 18. E Deus fala com Moisés no Monte Sinai no capítulo 19. E Deus dá os 10 mandamentos a Moisés aí no capítulo 20. E podemos ver também essa repetição, como o próprio nome do livro já diz, em Deuteronômio 5, os versos de 1 a 21. Então, nosso tema de hoje, não roubarás. Paulo diz em 1 Coríntios 6,10 que nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. A grande pergunta é: como podemos roubar ou como podemos ser ladrões? Para muitos, roubar ainda está muito ligado aos grandes e vários tipos de desvio financeiros feitos por políticos, por banqueiros, ou por ladrões de bancos, né, ou de tesouros, ou por aqueles que invadem propriedades alheias e vão sequestrando pessoas, cobrando resgate. Mas, na verdade, roubar envolve coisas, às vezes simples, que muitos cristãos, por se descuidarem espiritualmente, podem muito bem cair nessa cilada do maligno. E a própria carne também compele a isso. Por exemplo, quando não devolvemos um troco que houve engano a nosso favor, nós podemos estar aí roubando ou sendo roubadores. Acontece muito em nosso meio a divisão de internet, né, com vizinhos, né, um ponto a mais de televisão, de TV a cabo, né, e às vezes isso parece-me que é tão normal, mas isso configura roubo, desvio de intenção. O gatos de energia, né, e outras coisas como nos benefícios, né, de programas sociais do governo, né, de forma irregular e sem necessidade,
como vimos aí, um grande número de funcionários do governo e até militares, quando eu digo do governo, funcionários públicos, de modo geral, que não estavam, digamos assim, com o perfil ideal para receber o auxílio, receberam de maneira injusta. Então, isso significa que a pessoa é um roubador. E para nossa tristeza e até mesmo preocupação, a grande maioria dessas pessoas se dizem evangélicas. Quando enganamos nossos patrões e quando enganamos o governo com atestados médicos desnecessários, nós podemos estar roubando. Quando sonegamos os impostos, quando não entregamos os dízimos, Malaquias 3:10, quando, no caso daqueles que são vocacionados, gastam o tempo dado por Deus para fazerem outras coisas, e Deus nos dá esse tempo para ajudarmos as pessoas, para aconselharmos as pessoas, para estudarmos a sua palavra, e às vezes muitos vocacionados passam o tempo, gastando tempo fazendo outras coisas, que no tempo previsto deveríamos estar fazendo as coisas de Deus. Então, o tema, né, roubar, não roubarás, ele na verdade é muito amplo e ao mesmo tempo é específico, porque atinge a cada um de nós. São vários os exemplos aqui que eu poderia ficar dando a respeito de roubos, e às vezes você nem percebe que está roubando ou que está sendo roubado. Agora, outra ideia que eu vejo no texto é como não podemos roubar, como podemos não roubar. O que pode acontecer para que o ser humano não seja um ladrão, não seja um roubador? Irmãos, quando amamos a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, os demais mandamentos já estariam resolvidos na nossa vida, né? Então isso aqui é muito interessante. Quando somos fiéis a Deus, o resultado disso é sermos justos com as demais ações que tomaremos no dia a dia. Se somos fiéis e tementes a Deus, as nossas ações do dia a dia serão justas, logo não seremos ladrões nem roubadores. Quando somos regenerados pela graça e misericórdia de Deus, através de Cristo Jesus e do lavar regenerador do Espírito Santo, Paulo diz que tudo muda na nossa natureza. Se não vejamos o que diz o próprio apóstolo Paulo, em Tito, capítulo 3, os versos de 4 a 7, a palavra de Deus diz assim: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos os salvos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele, no caso Deus, derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então, quando nós somos regenerados, nós recebemos uma nova vida. A palavra regenerado no grego, que quer dizer anagenao, significa gerado novamente, refeito, reconduzido, reformado. Então, aquela vida, aquele pensamento que vivia para obter lucros injustos sobre outras pessoas, ele vai embora, porque nós somos regenerados, nós não podemos roubar e nem devemos enganar e nem ser roubadores de ninguém. Com isso, podemos concluir que somente pela ação de Deus em nossas vidas seremos pessoas justas e não roubadoras. Podemos afirmar também que não é a ocasião que faz o ladrão, diante do texto, diante
dessa mensagem aqui, dessa reflexão, mas sim a falta de temor a Deus e amor a si mesmo e ao seu semelhante, que pode levar alguém a roubar. Por isso, preciosos irmãos, roubar não é somente, às vezes, o que vimos, o que é registrado, o que a polícia detecta, o que a justiça humana detecta, mas roubar está muito além. Eu fico com o que Jesus diz em Mateus 6, que muito dos males, das guerras, dos roubos, dos adultérios, está no nosso coração. Porém, se o nosso coração está regenerado, de acordo com o texto que foi dado aqui pelo apóstolo Paulo, Tito 3, de 4 a 7, então para nós resta-nos uma coisa interessante, boa e duradoura, que é a esperança da vida eterna em Cristo Jesus. E que Deus nos abençoe nesse momento e que sejamos abençoados sempre por sua palavra. Em nome de Jesus. Amém.